Você tem carregado coisas que já não consegue suportar sozinho. Talvez por fora você continue sorrindo, mas por dentro esteja cansado. E talvez seja exatamente por isso que você precisava ouvir a mensagem de Mateus 11 hoje, porque Jesus tem um convite para você. E sabe qual é esse convite? Jesus diz simplesmente: venham a mim. Olha que bonito! Ele não pede que você esconda o seu cansaço. Ele não diz para você fingir que está tudo bem. Ele simplesmente diz: venha até mim. Porque Jesus conhece o peso que você carrega, até mesmo aqueles que ninguém consegue enxergar. Mas antes de chegarmos a esse convite tão especial, Mateus 11 começa mostrando algo que talvez também aconteça com a gente. João Batista estava enfrentando dúvidas e perguntou a Jesus se ele realmente era aquele que havia de vir. E Jesus respondeu mostrando aquilo que estava fazendo. Isso nos ensina algo importante. Até quando surgem dúvidas, podemos olhar para aquilo que Deus já fez e continua fazendo. Depois, Jesus fala sobre uma geração que sempre encontrava um motivo para reclamar. E também repreende algumas cidades que tinham visto seus milagres, mas não haviam se arrependido. Mas então, o capítulo muda completamente de tom. E chegamos a uma das declarações mais acolhedoras de Jesus. Ele diz: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso. Percebe? Depois de falar sobre tantas pessoas que ouviram, viram e ainda assim não mudaram, Jesus olha para quem está cansado e faz um convite: venha até mim. E é justamente aqui que está o coração de Mateus 11. O verdadeiro descanso não está em tentar resolver tudo sozinho, está em aprender com Jesus e confiar nele. E se tivéssemos que guardar apenas uma frase desse capítulo, seria essa: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso. Esse versículo é tão especial porque Jesus não promete que nunca teremos problemas. Ele promete algo ainda maior: Ele estará conosco. Então, quando o coração estiver cansado, quando você não souber mais o que fazer, lembre-se de uma coisa: você sabe para onde pode ir: Jesus. E agora eu quero trazer essa mensagem para a sua vida. Talvez você esteja tentando resolver tudo sozinho. Talvez existam preocupações, problemas ou situações que você simplesmente não consegue controlar. E quanto mais você tenta carregar tudo, mais cansado fica. Mas hoje Jesus está te lembrando: você não precisa carregar tudo sozinho. Entregue a Ele aquilo que está pesando no seu coração. Confie, respire e continue caminhando. Porque mesmo quando você não consegue enxergar uma solução, Jesus continua cuidando de você. Talvez seja essa a maior lição que Mateus 11 quer deixar no nosso coração. Descansar em Jesus não significa que todos os problemas vão desaparecer. Significa que não precisamos enfrentá-los sozinhos. Nem sempre Deus muda imediatamente aquilo que nos preocupa, mas Ele pode nos dar força para continuar, sabedoria para decidir e paz para atravessar cada dia. Por isso, mesmo no meio do processo, confie nele. Mas como colocar isso em prática hoje? É simples. Quando alguma coisa pesar no seu coração, antes de tentar resolver tudo sozinho, pare por um momento e converse com Jesus. Conte a Ele exatamente o que está sentindo. Peça sabedoria para fazer aquilo que está ao seu alcance. E depois, aquilo que estiver além do seu controle, entregue nas mãos de Deus. Você faz a sua parte e confia a Deus aquilo que você não pode controlar. E olha como a Bíblia reforça essa mesma mensagem no Salmo 55. O salmista nos lembra que podemos lançar sobre o Senhor aquilo que nos preocupa, porque Ele cuida de nós. E isso combina perfeitamente com o que acabamos de aprender em Mateus 11. Você não precisa continuar carregando sozinho aquilo que pode entregar a Deus. E existe ainda outro versículo que quero deixar com você. A Bíblia diz para lançarmos sobre Deus toda a nossa ansiedade, porque Ele cuida de nós. Perceba, Deus não apenas sabe o que está acontecendo, Ele se importa. Por isso, aquilo que está tirando a sua paz hoje, converse com Deus sobre isso. E depois de tudo isso, acho que existe uma coisa melhor do que simplesmente continuar falando sobre entregar nossas preocupações a Deus.
Vamos fazer isso agora? Se você puder, pare por alguns segundos, respire fundo, deixe de lado aquilo que está ocupando sua mente e vamos conversar com Deus. Senhor, hoje eu entrego em Tuas mãos tudo aquilo que tem pesado sobre o meu coração, as preocupações que ninguém conhece, os medos que eu não consigo explicar e as situações que não consigo controlar. Ensina-me a confiar mais em Ti, dá-me forças para continuar e paz para descansar em Tuas mãos. E quando eu quiser carregar tudo sozinho, lembra-me que posso correr para Ti, que eu nunca me esqueça de que não preciso caminhar sozinho. Em nome de Jesus, amém. E antes de terminar, quero que você leve uma última coisa com você hoje. Se o seu coração está cansado, lembre-se do convite de Jesus. Você pode ir até Ele. Você não precisa fingir que está tudo bem. Não precisa carregar tudo sozinho. Entregue seus pesos a Jesus e continue caminhando. Talvez a situação ainda não tenha mudado, mas você não precisa enfrentá-la sozinho, porque aquele que cuida de você nunca abandona você. E se essa mensagem falou com você, eu quero te convidar a deixar uma frase nos comentários. Jesus, eu entrego tudo a Ti. Talvez essa seja exatamente a oração que alguém precisava ler hoje. Então deixe seu comentário, curta o vídeo e inscreva-se no Diário com Deus para continuarmos juntos nessa caminhada de fé. E lembre-se, quando o coração estiver cansado, vá até Jesus. Até o próximo devocional. Deus abençoe você.